Fala galera, muito bem-vindos, muito boa noite. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem que a gente tá de casa nova, a gente tá se sentindo e a gente tá com convidados maravilhosos. Então, hoje eu estou sim me achando, porque eu estou com uma pessoa que é um bibelô e ao mesmo tempo uma fortaleza, né? Eu acho, assim, maravilhosa. A gente já vai falar sobre ela. Então, ela é educadora, criadora de conteúdo, apresentadora, influenciadora nesse segmento do BDSM e é uma referência. Ela é a Mistress Mahara, do Portal Play. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bom. Bacana ter esse espaço para a gente discutir assuntos com seriedade, leveza e tirar do misticismo, né? Com certeza. Porque eu, como sexóloga, né, trago a sexualidade no todo, tenho falado sobre não monogamia, mas o fetiche fica ali, né? Então, falar com alguém que tem essa propriedade, que ensina principalmente. Eu tenho até um pouquinho de medo, assim, de falar assim, gente, eu trouxe ela, porque assim, todos os meus seguidores, eles falam que vai chegar o dia que a Romasex vai incorporar uma dominatrix. E aí eu falo, não, acho que não. E eu fico com isso, mas é porque eu sou boazinha. Dá pra explicar? Tem a ver com ser boazinha ou não ser boazinha? Dá pra explicar sim, porque eu acho que o conceito de o que é ser boazinha tá muito baseado na expectativa dos outros que fala sobre o rótulo da dominadora. Isso. Então, aquele ideal da dominação é ser uma mulher má, inacessível, poderosa, não é nada frágil, né? Isso. E aquela coisa bem superior, mas na idealização. Porque na prática, a variação de personalidades é o que traz a autenticidade para uma dominadora. Então, eu mesma, né, tô falando super bem aqui e tal, não sou nada tímida, mas sou super introvertida e bichinho do mato. Sim. Tenho bateria social limitada, sou super carinhosa, amo bichinhos, meu namorado recebe muito beijo, muito não sei das quantas. E se eu for conversar com pessoas que nunca me viram falar sobre mim, eles vão pensar, nossa, a Mahara nunca erra, ela não é frágil, não chora, ela sabe resolver tudo. É isso. Eu acho que é um rótulo, primeiro, inalcançável, porque não tem a ver com a nossa base humana, né? Enquanto mulher, enquanto pessoa na sociedade. E segundo, que é um papel que sempre vai estar na idealização, que ninguém nunca vai chegar. E isso faz a gente abrir mão dos nossos potenciais. Isso. Então, você assumir que, de repente, você é mais carinhosa, você é mais fofa, você é mais boazinha. Isso. Porque aí, pra assim, ser... como você dominadora, se eu Exato. sou boazinha com meus seguidores. Exato. Então, você pode ser, por exemplo, uma domi não sádica. O que te sobra dentro da dominação? Guiar com jogos sensoriais, com dominação psicológica, um pet play, um treinamento, adestramento. Então, não é só sobre ser má. O que é ser boazinha, na verdade, sim. né? A gente pode ser ótima no que Porque aí os submissos, né, eles querem, não, me humilha. Eu falo, sei e tal. Então tem esse lance. Acho que humilhação tem mais um ponto aí também, né? que a gente pode quebrar um tabuzinho muito aí, legal, viu? Porque eu comecei a gravar, aí tem os podos, enfim. Então eu tenho esse universo onde, por exemplo, eu, como vim, né, do meio liberal, fazia festas, eu já entendia que as pessoas, elas só faziam o sexo muito falocentrado. Então, eu tinha um casal que gostava de fazer um spanking, um negócio mais diferente. Pra aquela galera era diferente. E ficava todo mundo, desnecessário. Não sei o quê. E eu falava assim, não, gente, vamos abrir a mente. E ao invés de eu tirar esse meu casal, que era meu amigo, desse lugar, eu comecei a querer falar com essas pessoas que estão achando estranho, que estão julgando. Você sabia que isso existe? Você sabia que, né, o lugar, o caminho do prazer e o caminho da dor é o mesmo? Sim. Então, Então, eu parei de falar que eu sou baunilha porque eu sou uma experimentadora. Mas eu não tenho nada a fundo, assim, de falar assim, não, isso aqui é o que eu gosto, eu vou viver isso aqui. Então, experimentar é o que eu gosto, vamos dizer assim. Mas eu nunca me aprofundei em nenhuma coisa, mas eu gostava de mostrar para as pessoas abrirem a mente, que um shibari acessa coisas que você nem imagina. Eu mesmo não imaginava, né? Chorei e não sei o quê. Falei, nossa, tô me sentindo... Então, assim, várias coisas que o fetiche pode trazer, que o BDSM pode te trazer, e sair desse lugar
né, de transar, do sexo ou do prazer apenas com pau, buceta. Sim, e eu acho que o BDSM, ele tem essa visão, porque vamos e convenhamos, assim, que a gente não tem muita referência legal na internet. Eu digo em Google, Isso. por exemplo. Você coloca BDSM, sempre vai aparecer uma prática violenta, bizarra, assustadora, um ambiente não convidativo. E aí é normal que a gente tenha essa imagem inicial, né? BDSM necessariamente tem que ter sadomasoquismo, que é a dor e prazer. A dor e prazer é a violência, é a agressão. Eu não sinto prazer com isso. E como você bem colocou, as mesmas terminações do nosso corpo que reconhecem a dor são as que também reconhecem o prazer. Então, um tapinha, um puxão de cabelo no contexto sensual, que vai ser um estímulo, fora desse contexto vai ser uma agressão, né? Então, acho que entender as ferramentas que a gente tem em mãos, não só para saber como utilizá-las, mas se a gente quer utilizá-las, é muito importante, porque ali você se posiciona no sentido de... O BDSM é uma comunidade de pessoas que expande as suas percepções de prazer para além das genitais. Então, humilhação, por exemplo, é xingamento, é rebaixar alguém, ofensas, não é. A humilhação, ela vem do latim humilhare, que significa tornar alguém humilde. Então, a partir do momento que a gente tem uma dinâmica de poder, onde tem uma pessoa guiando, decidindo o que acontece, e a outra se submetendo, recebendo práticas, ali já existe a humildade, porque quem se submete confia em quem vai guiar a sessão. E aí a verbalização é sempre algo dentro do contexto da fantasia. Então, você é meu submisso, você está de joelhos porque é esse o lugar. A pessoa na vida real, ela não é um submisso, ela não anda de joelhos, mas a verbalização, ela tá dentro do que é saudável, do que é consensual, e não é tipo, seu desempregado, seu babaca, seu sei lá o quê, sabe? Sim, total. Ser desempregado é ótimo. Sim, entender que é tudo dentro de um contexto saudável e que entra como um estímulo e nunca como uma violência. Sim, eu até veio um gatilho aqui que eu recentemente gravei com o Dom Jeff, quero até mandar um beijo. E ele queria muito fazer uma cena podo comigo. Eu não sou acostumada com meus pés. Eu sofri muito bullying na adolescência. Éramos em 10 primas mulheres e eu era a única 39. Então era sapatão, era o pezão, era a única que não trocava sapatos. Então todo mundo era 37, todo mundo, né? Então todas altas, mulheres altas, grandes. Então eu também, só que eu era 39. Então aquela coisa de realmente não gostar, de sofrer bullying. E aí de repente, né, uma enxurrada de pessoas querendo ver meu pé e aí tem, né? Então é uma coisa ainda meio complicada para mim, que eu me permito às vezes, vou tentando desmistificar, mas não é tranquilo, eu não amo meu pé. Entende? Então tem esse lugar. Mas aí quando ele falou, não, a gente vai gravar, vamos gravar, e aí tinha um roteiro. Cena A, B, C, aí a C era o podo. E aí botei a sandália, ele, agora você vai na dominatrix, e eu, gente, cadê a Mahara pra me ensinar? Eu falei, eu amei o que você colocou. Eu suei assim, e falava, eu não sei fazer. E ele falou, calma, fica tranquila, eu quero adorar seu pé. Né? Então eu só fiquei, tipo, ali, falando assim, gente, finalmente ele fez algo que ele queria há muito tempo. Né? Então tem pessoas vendo, né? Eu fiz um riozinho pequenininho só para mostrar, mas obviamente tá nas plataformas o vídeo inteiro, 20 e tantos minutos, né? Que foi bem legal, foi gostoso, inclusive. Inclusive, pra Poda é uma baita oportunidade de assistir, porque você tá passando por um contexto que você passou aqui, que você colocou aqui, né? Tava nervosa, tava tentando, ou seja, se eles querem ver a produção raiz e imaginar os sentimentos que estavam rolando ali, de tipo, alguém que tá iniciando e pode ser que goste muito disso e tudo mais, acho que esse vídeo vale ouro mesmo. Vale ouro, vocês têm que acessar. E aí eu senti prazer e realmente, né? Então foi uma chave, eu falei assim, pô, que legal. E aí eu, né, falei, não, finalmente o conteúdo podo que vocês queriam, né, e tal. E aí, só que na hora que ele falou, agora você baixa a dominatrix, eu amei o que você colocou, porque ele traz uma realidade tão sutil, né, dessa coisa do estereótipo. Por exemplo, eu me identifico muito com você porque eu também não acho meu pé bonito. No meu caso, eu tenho um tamanhozinho padrão e sei que meus pés são cuidados. Tipo, adoro fazer as unhas e colocar corzinha. Tipo, um vermelho, um preto, uma francesinha. Hoje eu tô de azul, por exemplo. Mas esteticamente, eu tenho noção clara de que meu pé não tá dentro dos pés mais bonitos do mundo. É tipo um pé ok, um pé que existe, sabe? É bem cuidado apenas. Não é um pé bonito. Mas...
isso nunca me impediu de provar de alguma forma. Então, por exemplo, eu me baseava na expectativa de... Para eu fazer podolatria, eu tenho que ter um pé perfeito. Ou para eu ser uma dominadora, eu tenho que ser aquele estereótipo que a gente falou aqui no início do podcast. Isso. E aí eu comecei a perceber muito de que o nosso prazer, ele se baseia muito no prazer do outro. Então, ver o outro suando, gemendo, com desejo e não sei das quantas, é muito da essência do que a gente sente para falar, quero estimular mais ainda isso aqui. O meu prazer é ver as suas reações. E aí eu comecei a entender que na podolatria eu sentia muito prazer em ver alguém sentindo prazer com os meus pés. Então, por mais que eu não achasse bonito meu pé, nem nada, eu falava, gente, o cara tá ali beijando, extremamente animado, interessado. Parece que ele entrou num universo paralelo aos meus pés. E isso me deixou tão receptiva para receber esse estímulo que hoje eu me considero podólatra. Eu sinto prazer com o toque nos meus pés, né? Com o beijinho e tudo mais. E eu me considero podólatra porque é uma prática que não pode faltar nas minhas sessões. Então tem que ter um beijinho no pé, uma massagem, uma lambidinha no pé ali. Sim. E é engraçado que a gente estar receptivo, no sentido de aprender o prazer do outro, faz a gente sentir prazer físico também. Isso, e tem que estar aberto. Porque as pessoas não estão. Eu vejo muito, falo, repito. Gente, no sexo, no prazer, o time que tá ganhando, mexe. Porque você pode sentir de outra maneira. Sim. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm preguiça. Ai, não, já conheço. Ai, o dedo. Ah, não. Não, gente, né? Então, eu consegui sentir ali, nessa sensação, de que o meu pé era importante pra ele. Sim. E isso me deu prazer também. E a mesma coisa no sexo convencional, que envolve penetração e tudo mais. E a mina talvez não sinta tanto prazer porque ela acha que a vulva dela não tá dentro da estética adequada que ela vê ali nos filmes de pornografia. E aí, ou o cara, tipo, de repente, ele... É que é mais difícil, né? Os caras têm mais autoestima nesse sentido. Mas assim, às vezes o cara acha que o pau dele é torto, que tem alguma corzinha ali diferente. E de repente ele só queira mandar bala ali, ele fica com vergonha de tirar pra mina chupar. Ou pra, de repente, na cabeça dele, ela tá comparando o tamanho. Então é a mesma coisa. Quanto mais a gente se prende a um ideal do que deveria ser, menos a gente explora os nossos potenciais. Ideal de dominação, ideal de estética, ideal de dinheiro, ideal de não sei o quê. Os ideais, eles te dão menos possibilidades do que você já tem, de fato. Sim. E aí eu achei legal. Você tem um vídeo seu que você fala sobre... é tão difícil ter gostos peculiares e gostar de coisas baratas também. Como que é isso? Como é que é? Eu tenho gostos muito caros e muito baratos. E é muito difícil lidar com isso. Porque eu só queria tomar um cafezinho vestindo um látex. Tipo, cafezinho, 5 conto, látex, 1.800. Sim. E uma coleira, por exemplo. Eu adoro vestir uma coleirinha, mas eu já recebi algumas alertas assim, essa coleira quer dizer isso, quer dizer aquilo, e eu, gente, será que eu sei o que eu tô fazendo? Vamos explicar para as pessoas o que é ao vestir uma coleira. Claro. Olha, a gente tem 2 acessórios que se vestem no pescoço, né? No BDSM. A gente tem a choker, que é aquele colar que pode ser feito com material fetista, couro, látex, vinil, spikezinhos e tudo mais. Que é a choker, que ela não tem a argola na frente. Esse é um acessório que ele não tem um significado pontual. Só tem a estética do fetiche, faço parte desse mundo e gosto disso aqui. Então ele não diz a sua função. Mas a coleira, ela tem um significado pontual. Por quê? A única função de uma argola é colocar a guia. Então, levando em consideração que a gente se comunica de forma não verbal através da moda, dizendo quem a gente é, do que a gente gosta, de onde a gente veio, o que a gente acredita, você usar uma coleira significa que você está disposta, não necessariamente disponível, né? Mas que você está disposta a se identificar, a se comunicar com uma submissa. A não ser que você coloque ali um pingente, né, na sua argola, onde você vai dizer, não, isso aqui é uma choker, isso aqui é um colar. Né? Um colar. Mas enquanto a argola tá solta, quer dizer que você aprecia a submissão. Não necessariamente alguém vai vir te dominar, não é esse o trabalho, né? Que disseram assim pra mim, se você tem uma coleira é que você tem dono. E essa hora eu fiquei, tipo, ai meu Deus, calma, eu mesma sou minha dona. Tipo assim, na época eu até tinha um parceiro, mas mesmo assim aquilo me bagunçou. Ele significa uma função apenas. Calma, né? Aqui é lei de Roma, então eu gosto, né? Que eu costumo falar que a minha pepeca chama Roma. Quem tem boca vai a Roma. Vai a Roma. Genial. De Roma Sex, né? Então eu trouxe até um modelinho, essa daqui é lá do Lord Steel, adoro. É uma coisa mais chique, né? A gente às vezes tudo prateado, então temos dourado também. E aí tem Lady Roma, eu tenho uma que é só um Lady R, mais basiquinha, assim, dá pra ir no restaurante sem chamar tanta atenção. Socialzinha. Um socialzinho, mas assim,
É legal a gente saber o que tá vestindo. Tá vestindo. Não é necessariamente falando de uma relação, você tem um dono, mas significa que você aprecia a submissão, que você se identifica com a posição. O que eu acho, o que de fato é contraditório, é, por exemplo, como eu já vi em carnaval, né? De mulheres baunilhas que estavam interpretando uma dominatrix. Tudo bem, né? Eu acho que é uma figura fantasiosa de fato e que é válido trazer pro carnaval. Mas a mina tá com um chicote na mão e uma coleira no pescoço. Meu amor, o que você quer comunicar? Conta pra mim, porque eu não tô entendendo. Sim. Tá rolando uma falha aqui, sabe? Usa um ou usa outro, porque os dois entram em conflito, sabe? Entendi. E levando em consideração que é uma comunicação muito pontual e que não tem outra utilização pra coleira se não for essa. Entendi, faz sentido. E aí você falou também no mundo da moda, existe a Mahara fashionista também. Como que esses mundos se conversam, né? O fashionista com a dominadora. Olha, eu acho muito, muito engraçado. Acho que a gente tá muito sintonizada, porque na semana passada eu tava fazendo uma mentoria com os alunos. E dentre os alunos tem uma aluna minha que ela é costureira, né? E a gente estava conversando sobre o quanto algumas questões da nossa vida pessoal se aplicam muito bem na nossa comunicação do BDSM. Então, por exemplo, ela falou: olha, eu não vivo sem uma agulha e uma tesoura na mão. Não é com que eu trabalho, mas nas minhas horas livres é o que faz ser eu mesma. E aí ela falou, eu tenho limite com sangue, com marcas e tudo mais, mas em dado momento eu vi uma prática numa balada X de uma dominadora fazendo agulhas e ela fazia um desenho na pele da submissa e tudo mais. E aí ela falou, nossa, uma coisa que era um prazer meu da vida baunilha, eu comecei a idealizar com isso no BDSM. E aí eu falei pra ela, sempre fui apaixonada por moda, desde sempre, desde criança, já pensava em combinar roupa. Pra você ter ideia, eu tinha boneca de papel e minha mãe é desenhista, né, engenheira, tudo mais. Legal. E eu pedia pra ela criar roupas, né, tipo, olha, eu quero roupa preta com bolinha branca, por exemplo, pra vestir minha boneca. E aí, em dado momento, nessa conversa, eu comecei a notar que o meu prazer da minha vida baunilha sobre a moda, ter interesse em grifes e tudo mais, se aplica ao BDSM, por exemplo. Pra mim, no meu treinamento quando eu vou treinar um submisso, ele chega pra mim como um escravo, onde ele não tem direito a vestimentas. Sapato, coleira, roupa, cueca, calcinha, nada. Não tem direito a nada. É como se fosse uma pessoa crua que está disposta a ser treinada para chegar no seu auge da submissão, onde tem uma resistência alta, é apresentado e recebe uma coleira com meu nome. Conforme ele vai se graduando comigo, ele vai superando os seus limites, ele vai ganhando coisas. Então, ele vai ganhando peças de vestir. Ele vai ganhando uma harness, ele vai ganhando uma coleira com meu nome, ele vai ganhando um sapato. E aí, quando ele tem o look completo, eu apresento ele numa festa de BDSM. Ele vai passear comigo vestido. Nossa, então, eu trouxe a moda para um máximo. desafio no BDSM. Então, Sim. é uma forma da gente dizer mesmo de onde eu venho, o que eu acredito, do que eu gosto. A moda sempre foi uma comunicação. Tem gente que acha que é fútil, mas se a gente perceber na entrelinha de um desfile de moda que parece super bizarro e não sei o que, tem um recado sendo passado, no que faz as pessoas pensarem, E eu né? acho muito bonito ver os meninos, assim, eu, né, comecei a frequentar festas da La Mandala e falava pra ela, é isso aqui que eu gosto, olha essas pessoas, elas não estão na festa, elas estão desfilando, né, eu achava bonito, então botar um guiluk com um cropped e um harness, fico louca. Ele é um querido, né? Sim, né? Um beijo aí para todos os fetichistas que frequentam as festas. A gente, no final, tá sempre, né? A gente se encontrou no carnaval, na área fetichista. Foi muito legal. No carnaval, não, Na Pride. Na Pride, né? Falei errado. Mas tava um clima de carnaval. Tava mesmo. Eu fiquei assim. Depois eu falei, gente, não era carnaval, era domingo, não, né? E o fetiche é muito estético, né? A variação que a gente tem, tipo, a galera fala, é couro e látex. E aí você olha, de repente tem um vinil, de repente tem um cirrê, de repente tem um colarzinho que quer dizer alguma coisa, ou um anel ali com o símbolo do BDSM. Então, o fetiche é muito estético e tudo aquilo que a gente vê, a gente vai incorporar pra poder trazer o nosso recado. Sim, inclusive na Pride eu tava com uma amiga que era super sua fã e Eu ficava, lembro vamos lá dela. falar com ela, vamos lá falar com ela. E eu mandei mensagem pra ela hoje e falei, amiga, hoje vai sair o podcast, tô me achando. Um beijinho pra Maria. ela. Maria Carolina. Então eu falei pra ela, manda mensagem na caixinha de perguntas, quem não mandou. Então o pessoal tem um carinho muito grande. E é igual que eu te falei, saber que tem alguém ensinando, né? Porque não é toda dominatrix que, igual você falou, né? Tem gente aí que às vezes a gente fica com medo, porque a mulher, ela tá em alerta o tempo inteiro,
né? Então, a gente precisa tomar cuidado, saber onde é que... Então, uma pessoa que... Eu falei assim, eu tinha traumas de amarras, né? Não, eu nunca tinha sido amarrada, mas já tinha com uma algema, onde a pessoa não respeitou minha fala de segurança, como que fala? Safe word, minha palavra safe de segurança. word, minha palavra de segurança mesmo. E eu fiquei traumatizada. E a pessoa dormiu na minha casa. E eu dormindo com o inimigo, né? Pensando aquilo o tempo inteiro. Falando assim, gente, mas como que esse cara... Eu tô deixando dormir aqui em casa e ele não respeitou a minha palavra. Eu fiquei pirando. E aí, quando ele vai embora, eu não quero mais falar com ele, não sei o quê. E aí, numa festa minha do Dominatrix, uma cena com a Sansa. E aí, a Sansa falou, olha, eu ia amarrar não sei quem que não veio. Posso amarrar você? Eu também, mesma coisa. Suando, não sei o quê. E ela conversou comigo 1 minuto, que eu falei, tá bom. Entendeu? Ela passou a segurança. Então, ela me falou as safe words. E ela falou, ninguém vai tocar em você. Por você já ter essa coisa um pouco aflita, acho melhor a gente fazer de uma maneira que ninguém interaja com você. Né, eu não vou te suspender, vai ser uma coisa no chão. Então ela foi tão cuidadosa. E eu falei, só uma mulher me amarraria. Outra mulher, E eu acho que você tocou num ponto maravilhoso, porque muita gente que quer se submeter se questiona dizendo assim, nossa, como que eu vou saber que eu não estou sofrendo nenhum abuso? Eu não conheço as práticas, quer dizer que eu preciso conhecer tudo para saber avaliar se eu estou em risco ou não? Não. Sim, é muito importante estudar o BDSM, como funcionam as técnicas, para saber avaliar se tem alguém fazendo errado ou não. No entanto, eu acho que o posicionamento o senso crítico da submissão, ele vem muito do questionamento. Porque, às vezes, um dominante, ele sabe fazer a técnica corretamente, mas ele não sabe contextualizar. Então, por exemplo, ele vai saber aplicar um spanking corretamente nas áreas seguras do corpo, mas ele não vai saber pontuar se aquilo vai ser um castigo, se aquilo vai ser diversão, se ela pode, de repente, dar uma provocada. E ali vai gerar um desconforto. Então, a principal chave para a pessoa submissa saber se proteger de alguma forma é ela fazer perguntas para a pessoa dominante e ela perceber que ela não está sendo colocada num lugar de constrangimento por fazer essas perguntas. Então, o que a senhora gosta de fazer? Eu gosto de fazer spanking, gosto de fazer bondage, gosto de fazer podolatria. Entendi. O que significa o spanking pra você? Você faz com muitos acessórios? Nossa, mas isso machuca? E aí, a pessoa submissa, ela não se coloca como aquele sub que é apenas passivo, que recebe, mas se coloca numa posição ativa de estou interessada no que você faz e o que eu posso fazer para contribuir. Então, Sim. Os meus subs, eles recebem algumas instruções. Por exemplo, eu falo muito de dominação psicológica, né? Então, para os meus subs, eu digo, eu sou uma mulher visual. Então, tudo que você puder me falar, que eu possa enxergar o que você está dizendo e tudo que você puder me mostrar, marquinhas no corpo alguns dias depois da sessão, etc., me mostra, porque esse é o meu prazer, né? Então, empina mais bonitinho, etc. Na hora que eu estou fazendo spanking, eu não quero que você venha para trás na direção do meu chicote. Senão vai pegar errado e eu vou te machucar. Se você tiver que mexer, você vai para frente, né? Porque assim Sim. sai do campo do meu chicote e eu não vou te machucar. Então, eu dou algumas instruções para que a pessoa não seja só a passiva que vai receber. Ela é ativa também. Se sinta segura dentro da sua função. Dentro da função. É Exato. Isso. Que eu me senti segura. Eu falei assim, não, gente, se eu panicar... Que era a minha coisa. Se eu panicar no palco, não sei o quê, arruma sexo, você tem um monte de coisa que a gente pensa. E aí ela me falou, é isso. Em um é vermelho, amarelo, e aí eu te afrouxo ou eu te solto. Ninguém vai tocar em você, então foi aquela coisa assim, muito segura. E outra coisa que é importante falar, aí eu me senti segura e falei, só uma mulher faria isso. Né? Então, a questão de bater também, eu não sou muito da dor, mas... As mulheres eu permito, algumas. Lola já me bateu num desfile fetichista lá com a Lamandala, enfim. Mas, recentemente, eu coloquei uma foto minha com o plug do Hot Wife, perguntando quem gosta do fetiche. E aí a pessoa, não, eu sou muito cuckold. E eu descobri que eu gosto de apanhar porque eu bebi e a pessoa me bateu. E aí eu falei assim, então... a dominatrix me bateu, então, por eu estar bêbado, eu percebi que era algo que eu gostava. E eu falei, calma, isso é muito perigoso o que você está falando, porque o álcool muda tudo.
E então tem essa regra também da bebida, né? Então acho legal a gente falar pra galera do BDSM que álcool e BDSM não mistura. E não só drogas ilícitas, como álcool, etc., como em outras questões que eu falo muito para os alunos do meu curso também, que ninguém tinha parado para pensar. Por exemplo, asfixia erótica é muito comum, seja para pegar no pescoço para afirmar poder ou para fazer a pressão nas artérias carótidas, né? Que é onde dá aquela brisinha porque faltou oxigenação no cérebro. Mas se uma pessoa tiver sob o efeito de medicações como Venvance, por exemplo, qualquer coisa que exija um nível de atividade cerebral um pouco maior, não é o ideal ela reduzir a oxigenação do cérebro dela. Porque ali ela está sendo colocada em risco. Porque a asfixia erótica, por exemplo, ela já existe um risco de insanidade pura. Com o uso de medicamentos que exigem essa atividade cerebral maior e tudo mais, o risco é triplicado. Então, o que eu costumo dizer para as minhas alunas é... tem muita gente que com TDAH que toma Venvance, Ritalina e outros psicoestimulantes. Sob o efeito, esquece. Então tá, quanto tempo dura o efeito? Conta 2 horas a mais e aí sim tá liberado para fazer. E ainda levando em consideração que não é só acabar o efeito, né? Que o cérebro ainda continua, dependendo do tempo que a pessoa toma a medicação, de quantos anos ela toma aquele medicamento. Então, a gente tem que tomar cuidado até com as medicações. Ou então, alguns gatilhos para as pessoas. Eu tenho pânico. O que me causa pânico? Eu tenho, sei lá, tal problema. O que me causa esse problema? Será que tem alguma nuance, alguma prática, algum contexto, alguma palavra que vai chegar perto disso? E a pessoa gostar de apanhar só quando está bêbada, tem alguma função? Em algum momento ela vai descobrir que não bêbada ela também gosta. Então, ou só se permitiu porque estava bêbada. Eu acho que pra mim é o mesmo papo, entrar com respeito, né? Mas assim, é o mesmo papo furado de quem diz que só sente tesão quando toma vinho. Eu tomo vinho e abro as pernas. Isso. Sabe, dá um problema nas pernas que elas abrem. Sim, então você tá colocando... bem ruim essa frase. Você tá colocando a sua libido no uso de álcool, no uso de um estimulante. Então é mais fácil você brincar com gelzinho, tá? A gente tem tanto cosmético no mercado pra isso. Inclusive, sempre reforçar que essa frase, ela pode até ser engraçadinha do vinho, mas o vinho, ele diminui, ele deixa a mulher ressecada. Porque é ácido, então dependendo da uva, vai deixar ressecado. Então, por mais que você fique taradinha, você vai diminuir ressecamento. Porque às vezes as pessoas acham que, porque eu estou molhada, eu logo estou com tesão. E tirar esse estigma, né? Porque as pessoas não falam sobre lubrificante, sobre lubrificação natural. Que a gente, com alimento, com bebida, com tudo, com lua, com ciclo menstrual, a gente muda a lubrificação. E as pessoas, né? Mas eu acho que assim, no final, tirando as críticas, né? Porque assim, é bem problemático isso. No fundo, tem uma explicação, né, do corpo para isso. Tá. Quando a gente toma o álcool, a gente tem uma circulação um pouquinho maior ali, né? Por isso que a gente sente mais calor, tem gente que fica vermelha. Então, quando o corpo ele tá ali com uma grande circulação sanguínea rolando, e aí batimento cardíaco aumentado e etc., a gente tende a ficar mais receptivo aos toques. Então, por exemplo, se você tiver com muito medo, que você vai estar ali com o seu coração a 1000, liberando adrenalina, e alguém te tocar, você vai tomar um susto. Então, tudo é do estado que o seu corpo está. Então, será que você consegue fazer o seu corpo chegar nesse mesmo estado sem o uso de álcool? Então, de repente, você precisa de um lugar mais quente, de repente, você precisa de adrenalina, de repente, você precisa se movimentar mais num jogo de dominação e submissão. Pode ser que para uma pessoa assim, funcione mais ela ajoelhar, levantar, virar, voltar, do que só ficar parado na parede esperando receber um chicote. Sim. Então, ela tem que entender como que o corpo dela chega naquele estado sem necessariamente usar um estimulante artificial. Sim, realmente eu acho que tem que estimular muito essa pessoa. Mas legal, bom falar sobre isso. E aí eu queria falar um pouquinho do portal do Play, assim, como que surgiu essa ideia, como que tá funcionando isso, os alunos. Portal do Play hoje, falando do reconhecimento da mídia e da galera, atualmente é o maior meio na internet, em rede social, onde a gente fala sobre BDSM, né? A maior referência, onde a galera procura e tudo mais. Então, eu percebo que hoje o Portal do Play é uma fortaleza, digamos assim, para as pessoas aprenderem de forma segura, o que elas não querem perguntar para alguém porque elas se sentem constrangidas, ou para elas pontuarem o seu nível de transformação, ou para elas encontrarem outras pessoas que têm gostos semelhantes aos delas. Para mim, o portal foi uma coisa muito orgânica.
Eu era prodome, fui prodome por alguns anos. E logo que eu cheguei com o pé na porta. Já quebrando alguns tabus e me posicionando e tudo mais. E isso acabou chamando a atenção da mídia em menos de um ano. E aí, quanto mais a mídia me procurava, eu dava entrevistas e tudo mais, mais as pessoas me buscavam para querer aprender a fazer o que eu fazia. Só que, como bom bichinho do mato, introvertida que sou, as sessões profissionais pararam de fazer sentido. Então eu falei, eu tô conhecendo muita gente, ao mesmo tempo tem um grande fluxo de sessão acontecendo e eu sinto que eu vou perder o prazer nisso em algum momento. Minha bateria social vai acabar e eu vou deixar as pessoas na mão. E aproveitando a demanda de pessoas que queriam aprender comigo, eu falei, beleza, vou criar um espacinho, né? Porque era Mistress Ensina, Mistress Mahara, alguma coisa assim. Vou criar um espacinho para ensinar o que eu sei fazer. Só que aí eu comecei a perceber que, para além de só ensinar, estava causando transformação na vida das pessoas. Porque não era só sobre prazer, era a forma como as pessoas se enxergavam o mundo, as suas parcerias, se posicionavam. Então, tinha gente que tinha medo de colocar um limite no seu namoro. Tipo, isso aqui é uma expectativa, ou isso aqui me dói, me machuca. Aprende a falar não. E aí elas colocavam isso com naturalidade no BDSM. E por ser tão natural negociar limites no BDSM, elas começaram a entender que era natural negociar fora dele também. Olha, que ótimo. Então, sair de amizades abusivas, de um emprego ruim, sabe? Aí quando eu comecei a entender a proporção disso, aí o portal finalmente se tornou uma empresa onde eu falei, tá, esse é meu propósito de vida. Que maravilhoso. Então você ensina tanto a ser dominadora ou ser submisso. As duas coisas. Sim. Eu ensino sobre a dominação, a submissão. Acho que vou fazer, hein? Vale a pena, você vai gostar. Acho Modesta parte, assim, transforma muito. Dominatrix Nova Sex vem aí. Eu ensino a exercer a função, tipo, você quer aprender a ser dominante? Fazer dominação psicológica, fazer prática, se comportar? Eu vou te ensinar. Se quer ser sub, eu também tenho a mentoria, né? Isso. Que é uma mentoria gravada, onde eu vou te ensinar. O que você tem que fazer para você não receber abusos, para você saber como se comportar, para você se tornar viciante, magnético, etc. São técnicas validadas. Sim. Mas, para além disso, eu tenho um monte de alunos que são formados ou estão se formando em psicologia ou jornalismo, por exemplo. E eles assistem como se fosse a terceira pessoa. Eu quero aprender como isso funciona e não como fazer, sabe? Ah, tá. Como jornalista. Sim, tem jornalista, tem advogado não. Sim, tem jornalista, psicólogo, tudo isso. Porque às vezes eu vejo isso, né? Vai, não monogamia. Sai 3 matérias no carnaval, as pessoas felizes que transam sem ciúmes. Quem escreve sobre a gente não é quem vive, né, isso. Então, com certeza, uma pessoa que vai escrever sobre BDSM, que só transitou numa festa, ela vai escrever um monte de coisa errada. Ela vai cometer erros, né? Então, eu vejo pessoas que escrevem, sai lá na revista o swing, que é igual a monogamia, que é igual ao meio liberal, e cada um é uma coisa, cada um tem uma definição, mas aí bota tudo como uma coisa só e fica por isso mesmo, né? Então, é importante, achei bem legal saber que tem pessoas se especializando para escrever e falar sobre o BDSM. Tem, e eu acho que isso está muito alinhado com algumas atualizações da área da saúde mesmo. Então, para você ver como é recente, né? Até 2021, aliás, até 2018, na verdade, oficialmente, BDSM e fetiches eram considerados como transtorno. E aí, em 2019, a OMS reconheceu que não era um transtorno e que, se feito de forma segura e consensual, era só o exercício da sexualidade saudável. E só em 2022 que o CID-11 foi atualizado, excluindo BDSM e fetiches como um transtorno. Então, hoje a gente tem a diferença de parafilias, que são os gostos não convencionais, né? A sexualidade dissidente, para os transtornos parafílicos, que aí é pedofilia, necrofilia, zoofilia e assim por diante. Coisas que fazem mal algum problema para a pessoa e para o outro. Sim, e que quando na prática... não tem o consentimento, faz essa diferença da parafilia para um transtorno. E aí, quando a pessoa sofre disso, eu sei que é polêmico, mas é uma verdade. Quando a pessoa sofre disso, ela tem um transtorno parafílico, ela é uma pessoa doente. Agora, por exemplo, o pedófilo. Ele tem essa atração e na cabeça dele, ele idealiza e tudo mais. Então, ele é um doente. A partir do momento que ele coloca na prática, seja consumindo conteúdos ou interagindo com crianças de fato, aí além de doente, ele também é criminoso. Então, quando a gente fala de pedofilia, zoofilia e tudo mais, isso se configura um crime se é colocado na prática, tanto com o objeto de fato, quanto com o consumo de conteúdos associados a tudo isso. Então, é importante a gente tirar, né, da mesma sacola, porque BDSM e fetiche são coisas saudáveis. Era tudo doente. Esse povo é louco. Exato. Parafilia é uma coisa que pesa muito quando você vai falar, nossa, ele tem uma parafilia.
tudo bem, ele tem um fetiche, ele é saudável, ou ele tem um transtorno. Tá o bafafá do pastor, né? Que foi pego usando peruca, saia, não sei o quê, numa praça, com a esposa dele falando falas. Eu não vi a cena total, eu vi as chamadas da galera que fala sobre sexualidade, falando, gente, isso é uma parafilia, né? Ele gosta de se vestir assim. Só que no final, para ele justificar para a igreja, ele tá falando que ele foi fazer uma investigação, que ele foi fazer não sei o quê, e atrapalhou ali a vida. Quando atrapalha já a sua vida, já tem alguma coisa. E hoje em dia, com câmera, infelizmente, ninguém tá salvo. Quando atrapalha, eu acho que, assim, se for levar em consideração fora do termo religião e tudo mais, ele só foi julgado com uma régua moral, né? Isso. Então, a moral é uma régua... aliás, é uma série de regras impostas por determinada comunidade, que pode ser o Estado, pode ser uma igreja, pode ser o que for. É um pastor, né? de calcinha e peruca. Então, mas isso é uma né? régua, uma regra moral. Moral. Que isso infringe as regras daquela comunidade que é a igreja, que é a religião. No entanto, se ele não estiver fazendo mal pra ele, por exemplo, ele deixa de sentir prazer com outras coisas e sente prazer só com isso. Beleza, pode ser um transtorno parafílico. De fato, ele tá fazendo mal pra ele não consegue sair disso. Ou ele usa outras pessoas de forma não consensual pra esse fetiche. Isso. Também é um transtorno parafílico. Pra mim foi super saudável ali, mas... a cena. Sim, mas é pode que ser as uma pessoas estão parafilia. julgando. É uma parafilia de que ele gosta de se vestir, só. um fetiche. Mas a maneira como aconteceu tudo isso, hoje em dia Eu acho que o problema né? é que muito sexólogo por aí coloca parafilia como se parafilia fosse uma doença. Isso. E parafilia não é uma doença, é uma condição saudável. É isso. E aí, infelizmente, ele não vai conseguir assumir, mas as pessoas vão julgar de várias formas, né? Então, assim... É uma régua moral da comunidade que ele pertence. E se ele quiser quebrar essa régua e falar, beleza, vou bater de frente com todo mundo e é assim que eu quero ser, aí é uma questão dele, mas não é uma questão de saúde, é uma questão moral. E a moral, ela depende da sua opinião. E a sua opinião não precisa ser maior ou mais verdadeira do que a dos outros. É um combinado de uma comunidade, ponto. É isso. E aí, assim, entrando já nessa uma coisa mais polêmica, né? Existe alguma coisa dentro do BDSM que você fala assim, não, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu não faria, ou pedidos mesmo de subs, que você fala assim, não, esse é o meu limite, que você... Acho que todo mundo tem limites, né? mas não significa que os meus limites sejam porque eu sou mais saudável do que quem não tem esses limites. Então, por exemplo, eu não curto práticas que envolvem sangue, ou que envolvem escatologia, ou que envolvem marcas permanentes. Mas não significa que eu sou mais saudável do que quem gosta. Só significa que são os meus limites, a minha opinião e a minha realidade. Sim. Muitas pessoas me perguntam sobre o age play, da questão de fingir ter outra idade, ser criança. Sei lá, uma mulher que tinha sofrido abuso do pai, não sei o quê. E ela ia nos perfis de BDSM da galera e brigava com essas pessoas. E as pessoas vinham falar, ou ela mesma vinha querendo denunciar. Olha isso, Bruna. E eu entendo que ela tinha esse... acontecido com ela. Mas até onde existe esse limite do que é certo, o que é errado, do age play? Tá. Eu acho que antes até do age play, é muito importante a gente pontuar que pessoas transtornadas, pessoas abusivas, etc., não são um privilégio do BDSM. Então a gente vai ver vários chefes em ambientes corporativos que são super abusivos e que descontam nos seus funcionários, porque dentro da casa deles, eles estão ali alimentando algum trauma. Então... não é, a pessoa procurou o BDSM porque necessariamente ela vai ter um trauma. Não, né? Pode acontecer ou não. Então, acho que tem muitas coisas que a gente coloca um novo nome, ressignifica e aprende a lidar. A pessoa denunciava o age play de qualquer espécie, assim. Tipo, isso é errado, isso é errado, isso é errado. E eu falava, cara, é difícil. Sim. Você explicar pra uma pessoa que sofreu um trauma que aquilo não é errado. Sim, mas aí eu acho que mas parte da comunidade em si. Falta muito a discussão sobre esse assunto. Isso. Porque, primeira coisa, quando a gente está falando de um pedófilo, uma coisa que eu aprendi dentro de vários cursos sobre sexualidade foi... não são os totais, mas um dos pontos mais comuns quando alguém se reconhece como
pedófilo é: o primeiro é quando ela tem uma experiência prazerosa na sua adolescência ou na sua infância, experiência sexual prazerosa, seja se tocando, brincando com um amigo, alguma coisa do tipo, e ela quer meio que reviver aquela situação, então ela não vai viver com outro adulto, ela vai viver com uma criança, como se ela estivesse apresentando o que foi um prazer para ela, para outra criança. Ou, muitas vezes, essa pessoa sofreu um abuso e ela quer sair da posição de vítima para se tornar um abusador, não necessariamente, tipo, vou me vingar dessa criança, a criança não sabe disso, mas no sentido de, agora eu vou viver uma posição que eu não vivi lá no passado, como se estivesse fazendo um resgate. Pode ser um resgate para ele de prazer ou de vingança, digamos assim. Então, a gente parte desses dois pontos principais. Então, levando em consideração que a única coisa que vai sanar esses desejos de um pedófilo é uma criança de fato, a gente entende que um adulto interpretando uma criança não vai sanar esses desejos, porque o desejo do pedófilo ele quer quebrar a inocência, ele quer quebrar a infantilidade, aquela coisa sutil que um adulto já não tem mais. Então, como que ele vai fingir que está fazendo alguma coisa que para ele não vai suprir os seus próprios desejos? Ele não tá quebrando a inocência, ele não tá quebrando a consensualidade, ele não tá quebrando nada que faz parte dos desejos dele. Sim. Então, uma pessoa interpretando um papel de criança, adolescente, mami, daddy, nani, não é o que vai suprir os desejos dele. E aí a gente entra num outro ponto das pessoas saudáveis que praticam age play. Isso. Que é o seguinte: quando a gente cresce, a gente tem muitas demandas e expectativas sociais onde a gente tem que deixar alguns traços infantis, né? Então, tipo, eu tenho 30 anos, você ainda toma Nescau? Sabe? Ou então, uma cavalona ali de quase 40 anos ainda assiste Pokémon, ainda assiste anime. Ou alguém que faz uma piadinha mais infantilizada. Nossa, acho que essa pessoa tem algum probleminha. Então, a gente é estimulado a abandonar alguns traços infantis da nossa personagem. Eu fiz 30 anos esse ano, então pode ser que me julguem por eu usar um laço no cabelo quando eu tô com vontade, porque isso é uma coisa infantil. Então, eu acho que as pessoas que sentem prazer com em se infantilizar, elas estão resgatando alguns traços. Então, você citou o Dominatrix, né? Eles já promoveram vários eventos super interessantes para age players, onde as pessoas que interpretavam papéis mais infantis estavam pintando, desenhando, conversando, dando risada, brincando de brincadeira de bate-bate, não sei das quantas, tomando Nescau e comendo bolinho, sabe? Fofos. E ali até no berço. Sim. Tem gente que leva até um bercinho. E assim, são pessoas que fora daquela cena são bons advogados, bons médicos, bons pais, boas mães. Elas estão usando de um personagem para sair da sua realidade e suprir algum sentimento, que pode ser conforto, pode ser segurança, pode ser o seu lado mais infantil de se divertir sem muitas regras e expectativas. Enquanto a mami, o daddy ou a nani, que é a cuidadora dentro do age play, são pessoas que não necessariamente querem ter filhos, mas elas sentem prazer com o seu lado paternal ou maternal. E no sentido de... é um tipo de dominação diferente. Hoje você vai dormir às 8 horas da noite e você vai dormir com uma camiseta branca. Então, isso é uma ordem que ela sabe que, se está sendo cumprida, ela se sente bem fazendo aquilo. E não necessariamente é um prazer sexual. Por que um fetiche precisa ser sexo? Fetiche é a busca por um sentimento ou por uma sensação através de algo externo. Pode excitar? Pode. Ou não. Então, eu acho que reduzir o age play ao sexo ou querer dizer que ele vai suprir os desejos de um pedófilo é querer dar muito privilégio para um pedófilo. Sendo que o discurso deveria ser contra um pedófilo que pratica esse tipo de absurdo, né? Sim, nossa, você clareou total, assim, minhas ideias. Acho super válido. Inclusive sobre a brincadeira... Gente, os bebês, né? Bebês reborns que teve aí, a mulherada querendo realmente resgatar. Eu faço brincadeiras, me veio esse gatilho de me chamar de mames. Gente, a mames. E eu sou uma pessoa que não quero ser mãe, mas que eu acho legal quando me chamam. Você é uma mãe pra mim. Entendeu? Porque você sente que você foi reconhecida como alguém que cuida, alguém que oferece um espaço seguro, principalmente. Exatamente. Então, super entendi esse lance de uma maneira explicada, sem, né? Enfim, achei genial. Com certeza, acho que tem esse espaço também. E lembrei dessa... na Let's Play já vi também alguns bebês que vão de fralda, né? Que
pessoas que vão infantis e gostam de ficar em algum lugar e explicam e tal. Me chama assim, nananã. Eu sou sapeca, eu isso, eu aquilo. É a mesma coisa com pet play, quer dizer, então, que a pessoa que gosta de interpretar o pet, né? Não quer falar, quer se comunicar de um outro jeito, etc. Quer dizer que ele quer ser um cachorro de verdade, sabe? Ou a pessoa que tá guiando. Pelo amor de Deus, é muito fora da aplicação mesmo. Sim. Inclusive na área fetichista lá no dia que a gente, na Pride, teve alguma vereadora Bolsonaro lá que fez uma entrevista no Pet Play e, obviamente, ela quis causar e colocou para chamar a atenção, ele queria ser um cachorro. E foi um desserviço, né? Porque aquilo viralizou, porque dentro da bolha dela, a galera que não entende vai querer virar hate, vai querer... Então, teve uma galera que falou, enfim, nem vamos dar muita voz para isso, mas as pessoas querem falar o que, né, para viralizar. E aí falou que o carinha lá... Então, pegou uma parte do que ele respondeu, ele queria ser um cachorro. E não era nada disso, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado onde você está aprendendo sobre o BDSM, né? Vai lá no portal do Play. Exato, é a mesma coisa, tipo, alguém ali no seu momento... Sexo baunilha, né? Que eu chamaria de baunilha apimentado. Eu fui no sex shop... E comprei uma roupinha de enfermeira e tudo mais. É uma das roupas mais vendidas, inclusive. Uma roupinha de policial. Quer dizer, então, que você vai ser enfermeira de verdade? Quer dizer, então, que você vai ser um policial de verdade? Ou você tá usando um outro contexto através daquele gatilho pra você se divertir? Quer dizer que você vai sentir prazer tirando sangue do braço do seu homem? Não, não é isso. Significa que você está fantasiando com o seu contexto através daquele objeto. Então é a mesma coisa que falar que todo mundo vai sentir prazer igual com sexo oral. Né? E cada um sente de uma forma. Exato. Então é reduzir os prazeres. Exato, reduzir os prazeres, né? Dizer que é isso. Sim, muito legal. E hoje você vive 100% do portal. Você tem a pessoa que não é uma rara. O portal, ele se tornou uma das coisas que eu sonhava há muitos anos, mas não sabia como nomear. O portal é uma empresa que dá oportunidades, na verdade, tanto para quem consome conteúdo quanto para quem trabalha com o portal. Então, hoje eu tenho uma sócia, a gente faz algumas contratações ao longo do ano. E aí a gente tem os cursos, né, que são cursos muito bons, a gente tem as palestras, esse ano rolou a mais recente, pelo menos, no Memorial da América Latina, foi muito bacana, foi antes da Pride até. A gente fala sobre collab, sobre, beleza, tal marca quer fechar? Mahara, você aprova essa marca aqui? Você acha que é uma marca que você confia para indicar? Aí a gente faz o trampo de influência. Então, hoje a gente tem algumas pessoas trabalhando no portal, mas são inúmeros produtos diferentes, né? Não é tipo o Instagram. O Instagram não se paga, o Instagram dá o alcance e ajuda as pessoas que consomem. É isso, o Instagram a gente tá sempre sofrendo por ele. E aí eu fiz algumas perguntas, pedi pra galera mandar perguntas, né? Então, queria ler aqui. Uma pergunta bacana na caixinha pra nossa mistress. Aqui, vamos ver. Essa pergunta achei muito pertinente. Quase não vejo perfil de mulheres negras no BDSM. Isso também ocorre nas casas? Tá. Primeiro que a gente não pode tirar uma régua do BDSM a partir do que a gente vê na internet ou em eventos pontuais. Então eu posso falar por mim, inúmeros eventos que eu já participei, eventos fechados, né, de áreas mais restritas ou eventos abertos ao público. O BDSM é se não a maior comunidade que mais traz a diversidade de pessoas. E não só com relação a raças e identificação de gênero, mas eu quero dizer também sobre, você tem muito gordo, tem muito magro, tem alto, tem baixo, tem preto, tem branco, tem pessoas monogâmicas, pessoas não monogâmicas. Então, para mim, hoje em dia, é a comunidade mais inclusiva que a gente tem no mundo. Então, existem inúmeras, né, mulheres negras, tanto mulheres quanto homens, mas eu posso citar duas que são pessoas muito queridas para mim. A Harleen, esposa do Jack, né, da BDSM Luxury. A Harleen é uma mulher negra que se identifica como submissa.
no BDSM. E mesmo ela sendo a pessoa que recebe práticas do dono dela, ela é uma pessoa muito ativa na marca. Inclusive, ela ajuda a marca a crescer e chegar mais longe. E não só ela, tem a Mistress V Black, que é uma dominadora muito respeitada, muito engajada, que fala muito bem, que se posiciona muito bem. Eu tô falando aqui 2 exemplos rápidos de mulheres que são referências pra mim na dominação e na submissão. Mas no contexto, no rolê inteiro, até no Dominatrix, você que já foi no Dominatrix, quantas mulheres negras Sim. você já viu lá? Eu já fiz. Né? De Sim. coleira, de salto pisando em alguém. Então, tem muitas mulheres e homens. Eu acho que a gente tem que tirar aquela coisa de... Porque quando a gente se olha na internet... Redes sociais, não vou nem falar da problemática violenta de Google, vou falar de redes sociais. Parece uma coisa, primeiro, elitista. Aí só entra quem veste látex. Quantas pessoas a gente vê com látex numa festa? Você conta nos dedos, não Sim. é todo mundo. Eu mesmo não tenho látex. Então, E eu quero ter. E a impressão que as redes sociais dá é essa. Todo mundo veste látex e todo mundo veste couro. Ah, então ninguém veste um cirrê basiquinho de R$30. Veste sim. Outra coisa, eu não tô vendo pessoas negras. Uma pergunta que eu recebo muito, eu não estou vendo pessoas gordas. E quantas pessoas gordas a gente vê fazendo cenas lindíssimas e se sentindo muito bem com o próprio corpo. Sim. Dentro de uma cena pública, onde outras pessoas estão assistindo. Né? Então, eu acho que tirar essa percepção do que é rede social para o que é um evento na prática é o que faz uma pergunta dessa não precisar existir, sabe? Sim, muito bom. Essa daqui. As pessoas achariam estranho um cara ir sozinho numa festa fetichista por não ter companhia? Ih, amigo. Um homem, uma mulher é um lugar tão acolhedor, né? A maioria vai conhecer sozinho, volta cheio de amigos e daqui a pouco faz parte da comunidade. É. Olha, essa daqui eu adorei. Estou amando 2 homens. O que eu faço? Me dê muito amor para os dois, se claro, né? Você for não monogâmica, porque aí não Isso. vale, né? Ser monogâmica e enganar um e outro. Aí, beleza, vamos negociar isso aqui, expectativas, limites. Sim. Você já fez ou já fizeram Golden Shower com você? O Golden Shower é uma prática muito interessante porque para cada pessoa tem um contexto, né? Então eu tenho alunos que vão gostar de fazer, que me perguntam se faz sentido ou não, para marcar território. Então, a que ponto você chegou? Estou marcando o território. Tem outros que fazem no contexto da humilhação, ou seja, da humildade. A que ponto a pessoa está disposta a receber práticas e se colocar num lugar de vulnerabilidade, né? Recebendo urina sobre o seu corpo. Então, cada pessoa vai ter um contexto diferente da Golden Shower e... diferente de práticas escatológicas, né, do sketch em si que envolve fezes, é uma prática segura, né, porque a urina é estéril e tudo mais. E aí, claro, podem envolver outras questões, mas o xixi em si é seguro. Tá, beleza. O que mais? Esse daqui. Qual é o seu red flag? Meu red flag é a falta de negociação e a tentativa. Não é o meu, né? No caso, é o que eu acho do BDSM. Isso. Acho que sim. Tá, o red flag, na minha opinião, maior que existe no BDSM é a falta de negociação e a indução a práticas. Então, um submisso que tenta induzir os dominantes, que é o que a gente chama de subfarsa. Ou ao contrário, os dominantes que usam a falsa consensualidade para dizer que fulano concordou e ele tá cometendo abusos. Agora, o meu red flag, assim... particularmente falando, ele se aplica à vida baunilha também. Eu não sou uma pessoa totalmente presente, então eu não consigo ser consistente em mensagens. Eu sou muito presente se eu tô aqui, pessoalmente, conversando, a gente marcou e tá rolando. Mas eu não vou ser a pessoa que vai responder mensagens rapidamente, a não ser que seja um assunto muito X. Não vou ser a pessoa que tá sempre presente em todas as festas, então... talvez a minha red flag, que não é uma red flag, é ser uma influenciadora low profile. Tá. Sabe? Com bateria social então, limitada. A gente tem que ficar muito feliz que ela tá aqui hoje. Que deu certo. Exato. Poxa, sim, porque esse namoro tava grande. Tava. Muito bom saber, assim... porque teve já alguém que você falou assim... eu não vou mais te ensinar, ou saia do meu curso, porque não tem negociação, sei lá. Teve alguém muito... Teve alguém, sim, mas eu não que cheguei você a precisar se negou expulsar. a ensiná-lo.
Eu não cheguei a me negar. No início, eu coloquei alguns pontos e depois eu comecei a conversar com ela. Foi alguns anos atrás, lá no início dos meus cursos. Uma mulher que ela sofreu alguns abusos ao longo da vida, abusos psicológicos mesmo. Então, em todas as relações dela, ela era traída. E aí, quando ela pedia justificativas, diminuíam ela e ela se sentia um lixo e tudo mais. E aí, ela descobriu, por uma visão deturpada, que no BDSM ela poderia xingar homens e bater em homens. E aí, ela veio de uma forma muito honesta, acho que até ingênua, né? Falar pra mim, agora que eu descobri que eu posso fazer isso, eu quero aprender com você, eu vou ser sua aluna. Ela ainda falou comigo no pré-lançamento. E aí foi quando eu tive que conversar com ela e pra ela entender. Então, olha, você não vai usar o BDSM pra se vingar. Primeiro que isso é um tiro no próprio pé, porque não vai funcionar. As pessoas vão sair de perto de você e você vai continuar afirmando a sua incapacidade, que é o que você sente hoje. E segundo, que o BDSM, se ele feito de forma responsável, ética e prazerosa, onde beneficia ambos os lados, ele só vai te criar relações longínquas, porque quanto mais uma pessoa se sente beneficiada, mais ela quer estar perto de você e mais ela reconhece quem você é como pessoa. Então, de início, eu pensei comigo, eu vou banir essa mulher, ela não vai entrar no meu curso. Sim. Mas depois complicado. eu comecei a ter empatia no sentido de, ela só tá enxergando isso como uma ferramenta, então deixa eu explicar pra ela que essa ferramenta não vai funcionar e que ela vai jogar dinheiro fora. Sim. E aí, quando eu expliquei, hoje em dia, uma das alunas, até hoje, né? Ela faz parte dos grupos mais engajados e que tá ali sempre discutindo. E ela faz questão de dizer o antes e o depois como dela. Algo pra mudar a vida dela. Sim, eu jamais venderia curso pra uma pessoa com esse objetivo. Mas eu acho que a conversa transformou ela, tirou a chavinha dela, sabe? Sim, maravilhoso. Gente, que mulher! Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E aí eu queria mostrar e perguntar se você também usa brinquedinhos nas suas práticas, né, nas suas dominações. Esse daqui ele é muito peculiar, porque as dominatrix, né, ou as hot wives gostam muito, mas olha só o que ele tem. Caramba! O que ele te traz. Toda vez o povo tem que botar o blur aqui pra mim. Sim. Mas olha só. Ele vibra. Uma fuck machine. Vibra. Sim, que legal. E ainda ele tem uma linguinha aqui desse lado. Olha, interessante. E é um item decorativo, né? Eu acho. Uma fuck machine portátil. A fuck machine ali, gente. Esse nome é diferente. Então, pra você que quer o brinquedinhos da Romasex, @_Romasex, tem o link da bio. Converse comigo. Eu gosto muito de mostrar, né, o que existe. Porque às vezes as pessoas elas vão no sex shop e levam coisas que elas não sabem pra que é. Ou nem sabe usar. Ou fala assim, putz, Bruna, eu comprei, eu nunca usei. Você não troca pra mim? Falo, mas por que não compra comigo? Porque eu faço esse lugar de uma coisa personalizada mesmo, da pessoa entender, né, o que ela gosta, não. Então, olha, passar esse aqui é super legal. Uau! Ele é um mega... Esse eu amei, tá? Não é? Fofíssimo. Esse eu amei muito. Que coisa linda. Ele não tem carregador, ele é direto no USB. Então, você pode carregar até no rádio do carro. Meu bem Deus. legal. Esse é uma novidade também da Romasex. Ele tem uma câmera. E você pareia com o celular. Você consegue fazer vídeos. Uma coisa meio doida. Enfim, tem batons. Né? Então, www.romasex.com.br. Então, esse é um batom. É um batom vibratório, tá? Incrível! Pra passar. Ó, então, ele tem... Eu amei isso aqui. Não é? Eu tô morrendo com isso. Ó. Meu Deus. Então esse é muito forte e tal. São muito, muito fofos. Eu amei esse kit de maquiagem. Incrível, Não é? maravilhoso. Então tem pessoas que falam, não sei o quê, eu não posso ter brinquedinho, minhas crianças mexem em tudo. Não, isso aqui você vai colocar na bolsa. Bonitinha, na necessaire. Eu amei. Na maquiagem, né? Então, ó, e ainda tem o sugador, que é um porquinho. Uau, que legal. Sim. Né? Ele tem 10 velocidades, ele carrega por ímã. Então, estão todos, assim, maravilhosos. Muito bacana. E aí você pode usar também, né?
Sim. Um batom. Olha, pra quem diz que são só as pessoas que me procuram e tudo mais. Ai, Mara, quero fazer uma collab, não sei o quê. Eu estou colocando aqui que eu desejo fazer uma collab com o Romasex pra apresentar um kit de maquiagem. E pra quem acha que são só as marcas que me procuram, não, meu amor. Quando eu compro muito uma ideia, eu quero indicar. Então fica aqui o meu convite de collab sobre kit de maquiagem. Amei, com certeza. Fecharemos isso. Aí, produção, já anota. Já quero mostrar meu feedback pra quem me segue. Olha, gente, kitzinho discreto. Pra quem reclama que não pode ter muitos acessórios, tá aqui, ó, a solução. Eu quero mostrar isso aqui. Amei, muito bom. E é isso. Então agora fala suas redes sociais, como o pessoal te acha. O pessoal me acha como Portal do Play, nomezinho facinho de achar. Então, ali já tem o link na bio. Em breve a gente tá expandindo para outras redes também, voltando com o YouTube. Então, o ponto central é o Instagram. Portal do Play, o resto ali a gente se acha. Eu vou indicando pelos links. Maravilhoso. E, gente, para você que também quer o seu podcast, quer ter os seus vídeos, estamos no estúdio Camucá. Então, aqui na descrição do vídeo, você encontra todas as informações para você também gravar o seu vídeo. Eu estou muito feliz com essa casa nova, feliz com as convidadas. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos. Muito obrigada, Mahara. Eu que agradeço o convite. Papo leve, gostoso, interessante. Ainda me vendeu o produto, gente. Essa mulher é absurda, tá? Amei, obrigada. Uhul!